E fala, piazada, beleza? Nesse vídeo você vai aprender como realizar a troca de vaso de uma planta de tuia limão ou tuia holandesa do jeito certo, com a terra e manejos adequados. Então, segue comigo! Piazada, passando primeiramente pelos materiais que vocês precisam ter na casa de vocês para poder fazer esse cultivo e de maneira que a planta ela realmente consiga ficar ali naquele vaso por um bom tempo, tá? Lembrando que é uma planta perene, ou seja, se você cuidar dela corretamente, ela vai estar durando ali naquele local durante muitos e muitos anos. Inclusive agora, passando por esse vaso maior, a planta ela vai crescer, ela vai dar uma guinada maior, ficando ali num porte quase que o dobro do que ela já se encontra, tá? Então, você precisa aí, pelo menos, desses 3 materiais que eu vou estar mostrando e depois, logicamente, da mistura do solo que eu também vou comentar detalhadamente para você poder preparar aí na sua casa e ter sucesso na hora do cultivo. O ideal é que você tenha mais ou menos ali 1/4 de metro, nesse caso eu estou usando até meio metro de manta bidim. Esse tipo de material, pessoal, ele basicamente é um pano um pouco mais grosso do que o normal e a real função dele é fazer uma ótima vedação no fundo do vaso de maneira que não escape aquela terra, né, aquela água suja que vai estar ali sujando o ambiente, no caso se você tiver cultivado ela, por exemplo, num vaso perto ali dentro de casa, na sacada, para não estar sujando aquele piso branco. E isso também dá um trabalho um pouco maior. Isso daqui é muito bom, você simplesmente vai fazer um corte aqui e utilizar metade disso, já é o suficiente para você poder forrar ali a base do vaso e não ter esse tipo de problema. A argila expandida, pessoal, ela também é muito boa e importante para estar colocando ali no fundo do vaso, por cima da manta, ajudando ali na parte da drenagem, para que o solo ele não fique muito úmido e encharcado e a água ela consiga sair livremente ali pelo vaso, sem também que leve tanto nutrientes, terra, né, o solo em si, para não sujar o ambiente, usando praticamente tudo isso para forrar ali a parte de baixo e ter uma boa camada, tá bom? E aqui eu acredito que todos devem conhecer que seria a casquinha, né, a casca de pinos, e ela vai ser o acabamento final ali na parte superior do vaso. Ela vai dar um contraste muito bom, pensando que ela é na coloração um marrom mais escuro, né, um marrom escurecido, e a planta ela já tem aquela tonalidade de verde um pouco mais claro, e isso vai dar um destaque muito bacana para a planta. É importante mencionar que tem um card aparecendo aí na parte superior do vídeo. Se você clicar nele, você vai aprender tudo que você precisa saber em relação ao uso da casca de pinos. É um vídeo exclusivamente detalhando esse material. Vamos lá, pessoal, agora aqui com aproximadamente 1/4 de metro, eu vou estar colocando aqui no fundo desse vaso, tá? De maneira que consiga preencher bem e que também, na hora de você estar colocando o solo, né, a terra, a mistura de plantio, não acabe destruindo, né, a passagem da água ali depois que for fazer a irrigação. Agora é a vez da argila expandida e não tem segredo, com essa quantidade aqui, tá despejando tudo nesse fundo, tá bom? Pessoal, aqui eu só deixei separados 3 itens que vocês vão precisar ou que seriam o ideal para você realizar o cultivo e lógico que eles não estão na proporção correta, beleza, pessoal? Bom, o que eu recomendo para vocês é estar utilizando um esterco, de preferência o esterco bovino que seja curtido. Aqui nesse copinho tem o adubo mineral granulado, esse daqui é o 10-10-10, você pode estar utilizando também o 4-14-8, já que o fósforo ele também é muito importante para poder fazer o cultivo. Já aqui nesse saco tem uma terra vegetal, pessoal, e a terra vegetal ela é praticamente um ingrediente base para você poder fazer o cultivo da muda, já que utilizando essa terra que possui um bom teor de matéria orgânica, misturando esses 2 outros itens para poder fazer a mistura e realizar o cultivo, beleza, pessoal? Então você vai fazer uma mistura que seja suficiente para você poder preencher aquele vaso e colocar a muda lá dentro de maneira que você também consiga pressionar as laterais. 2/3 de terra vegetal, 1/3 de esterco bovino curtido e você também vai jogar um copinho desse com o adubo, tanto 10-10-10 quanto 4-14-8. Você mistura, homogeniza bem um balde, por exemplo, vai fazendo o cultivo, beleza? Esse vaso ele comporta aproximadamente 50 litros. Já esse balde ele tem 20 litros aqui com a mistura da terra de plantio que eu vou utilizar. Como esse vaso ele é maior, eu vou ter que usar mais ou menos ali esse balde e mais metade para dar certo ali na hora de fazer o cultivo. Acabei esquecendo de mencionar, mas o correto para o cultivo em vasos é adicionar areia média de construção que seja livre de sementes de plantas daninhas. Para essa proporção que mostrei no vídeo, deve-se adicionar na mistura 1/4 do tamanho do vaso com areia, mais 1/4 de esterco. O restante, terra misturada com um adubo.
tudo homogeneizado como mencionado no vídeo. A areia ela vai ajudar na drenagem, evitando compactação e acúmulo de água em excesso. Utilizando de uma ferramenta como uma colher, essa daqui é uma colher de jardineiro, ou uma espátula, tente sempre retirar a planta nas laterais para depois retirar ela do vaso sem ter que danificar ou quebrar o próprio vaso em si, tá bom? Depois de retirar a planta do vaso, é só colocar com muito cuidado aqui ao centro, deixando ela sempre ereta em relação ao vaso. Eu já havia desprendido a planta do vaso para poder preparar esse vídeo e não ficar aqui muito trabalhoso para vocês. Então você pressiona os pés nas duas laterais, por exemplo, se for um vaso desse porte, e depois de ter pressionado bem as laterais, você tenta retirar, segurando aqui, apoiando de um lado. Vejam só como a planta está bem enraizada, praticamente já tinha fechado todo esse outro vaso menor. Lembre-se sempre de abrir um pequeno berço ao centro para poder acomodar a planta. E nesse caso, que vai ser colocado as cascas de pinos, tá deixando mais ou menos uns 4 ou 5 centímetros abaixo do nível do vaso para poder colocar essas cascas depois. Colocando o restante da mistura e pressionando bem as laterais do vaso para garantir que não vai ficar nenhum bolsão de ar próximo às raízes, proporcionando fungos e até mesmo apodrecimento das raízes, já que vai ter o contato do oxigênio e também da própria umidade, a água que vai ficar aqui retida, ok? Então é só você ir pressionando bem. Como sobrou um pouquinho daquela manta que eu usei por fundo, cobrindo essa parte de cima, para diminuir mais ainda as chances de o aparecimento das daninhas, o mato em si, tá bom? E depois a casquinha de pinos por cima, colocando uma quantidade de uns 4 a 5 centímetros no máximo, ok? Nunca se esqueça de fazer uma boa rega, uma boa irrigação logo após o cultivo, pois é o momento em que a planta mais necessita aí da água, da umidade, para que haja um pegamento mais facilitado, para que a planta não passe dificuldades aqui nesse primeiro momento, pois senão ela pode ter aí uma queda muito brusca no crescimento, como também a própria sanidade da planta. Bom, piazada, mas o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Já sabe, deixa aquele like para poder apoiar o canal. Não esqueçam de estar se inscrevendo e compartilhando para amigos e familiares. Vocês não têm noção quanto isso me ajuda. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui!